Existe diferença nas faixas etárias? Sim, claro, com certeza. Então, por exemplo, os bebês, né, as crianças aí com 6 anos, que volta e meia, tu olha no berço, ela procura pelos olhos. A criança autista tem pouco olhar social, procura pouco a mãe. As crianças, elas ficam imitando a gente, elas têm pouca imitação, poucos gestos. São crianças mais passivas, tá? Isso com as crianças assim. Só que nós começamos a notar realmente a partir de um ano. A partir de 1 ano, 2 anos, quando a criança começa a socializar mais, a criança sem o autismo começa a socializar mais, aí que a gente percebe que a criança autista tem dificuldade de linguagem, dificuldade de expressão, aqueles sons guturais que a criança fala, gu, 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 aqui não fala tanto. A criança não brinca no bercinho, não fica batendo as mãozinhas, os pezinhos, elas ficam mais passivas. Se a mãe entra na sala, a criança não olha. Né? Pode ver que quando a gente está com uma criança pequena, a gente entra num lugar, a criança já te olha nos olhos. A criança autista, já criancinha, não olha nos olhos. Ele não acaba seguindo assim esse olhar social. E na idade pré-escolar, então, são mais crianças mais rígidas, crianças com dificuldade de brincar, crianças que não interagem tanto com as outras crianças, ficam mais assim, são mais selecionadas, eles ficam mais quietinhas, né? São crianças mais com dificuldade de socialização e também são crianças que se irritam com mudanças. Então, geralmente, uma criancinha de 5 anos, 4 anos, que senta sempre no mesmo lugar, sempre na mesma mesa e sempre do mesmo jeito. Se tu mudar, eles ficam irritados, eles ficam chateados, irritados, ficam tristes. Tem crianças que têm até crises de irritação, aí que começa a confundir com criança mimada, com criança mal educada, e que isso é bem perigoso. Claro que os professores estão atentos, estão vendo que a criança ela é diferente, tá? Então, são também com dificuldade de interação com outras crianças, né? Eu falei socialização, mas é interação, interage pouco na hora do recreio, interage pouco dentro da sala de aula, tem dificuldade de emprestar um lápis, né, uma tinta, um papel, eles interagem, e também são crianças que eles têm interesses restritos, que nem eu falei para vocês, interesse restrito. De repente uma criança tem um interesse por só um tipo de desenho, ele só desenha aquele tipo lá, e tem dificuldade de fazer outros desenhos. Então tem crianças que só desenham a casa, e tem dificuldade de desenhar um boneco, desenhar um cachorro, ele tem muita dificuldade, e às vezes ele não quer desenhar. Também tem crianças que têm uma sobrecarga sensorial, então, quando tem assim, muito barulho na sala de aula, criança brincando, criança falando ao mesmo tempo, que as crianças estão interagindo, estão desenhando, estão brincando, estão conversando, essa criança tem uma dificuldade enorme de estar naquele ambiente por causa do ruído, né? E quando é adulto, ou adolescente, ou adulto, então dificuldade de aprendizado, dificuldade enorme de aprendizado, que pode ser uma dificuldade de aprendizado leve a grave, a severo. Também dificuldade social, de interação, certo, pessoal? Também tem aí ansiedade, uma ansiedade. Por quê? Porque muda a rotina, pessoas diferentes, sons diferentes, ambientes diferentes, eles ficam estressados e se manifestam por irritabilidade e crises. E muitas vezes eles se manifestam por gritos, Aquele grito que eles têm, são gritos, é um grito de manifestação de estresse dele. Muitas vezes é mal interpretado como criança, como eu falei, né? Criança mimada, mal educada, e não é.